Os deuses em One Piece irão se enfrentar. Sol, chuva, floresta e terra. Esses foram apenas as primeiras entidades nomeadas na série. Sabemos que o deus do sol é o Nika, e agora, através do texto de Harley e do Mural dos Três Mundos, Oda expôs toda a verdade sobre essas divindades do primeiro mundo, levando a uma batalha entre eles durante a guerra final contra a verdadeira ameaça, o deus do abismo ou o demônio primordial, Imu-sama. Mas calma aí, antes de continuarmos, se você realmente quer desvendar todos os segredos sobre esses seres e como eles irão impactar o mundo, se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o final, porque agora com vocês, todos os deuses lendários em One Piece. Bom, antes de explicar quem são todos esses deuses, nós precisamos voltar milhares de anos ao primeiro mundo. Se abrirmos o que está escrito nessa parte, nós temos algo do tipo: nas profundezas da terra havia fogo. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Essa parte lá do mural parece muito com a referência a Ícaros, que se queimou após voar muito perto do sol. Ou seja, essa busca por poder e riqueza escravizou as massas até que seu sofrimento deu origem ao primeiro revolucionário, Nika, o deus do sol. Nika é o único deus em One Piece explicitamente nomeado, um ser que ganhou vida pela esperança coletiva dos oprimidos. Ele encarnava o anseio do povo por liberdade. Mas, enquanto Nika se levantava para libertar, o próprio planeta começou a reagir à ganância insaciável e à poluição da humanidade. Mas, voltando de novo para o texto Harley, o deus da terra se enfureceu, incorporando o retrocesso destrutivo da própria natureza como uma erupção vulcânica que se parece com uma serpente de fogo infernal. Esses deuses não são pessoas normais. Eles eram mais próximos de reações universais, forças que se manifestavam quando a sociedade e o mundo cruzavam certos limites. É por isso que faz sentido a gente pensar que eles foram rotulados como deuses. Assim como nosso planeta hoje em dia reage aos excessos humanos. A opressão gera revolta e os tiranos eventualmente caem. Esse inevitável empurra e puxa é a vontade do próprio universo, uma lei de equilíbrio além do controle de qualquer um. No mundo de One Piece, onde Haki é uma força sobrenatural que existe, o poder da vontade é ainda mais elevado e ganha uma forma real. Nesse ponto da história, podemos supor que a ganância humana estava começando a extrapolar qualquer coisa que existia, por isso que mesmo sem as Akuma no Mi existirem, o mundo já tremia. Porém, as coisas estavam prestes a piorar com a chegada do segundo mundo, pois foi aqui que o deus da floresta domou demônios, ou melhor, começou a dar origem às Akuma no Mis. Primeiro, vamos tirar o deus do sol do caminho, pois no segundo mundo ele foi, é claro, comido por Joy Boy, o anterior portador da Hito Hito no Mi, modelo Nika, e agora por Luffy no terceiro mundo. Mas lá no primeiro mundo, Nika era uma figura real ou um mito que ganhou forma pela vontade coletiva dos escravizados. O poder dele dá completa liberdade e flexibilidade ao usuário, literalmente sendo capaz de dobrar a realidade pela sua imaginação e vontade. Chegou ao ponto de que o próprio Oda disse que quando Luffy acessa esses poderes, ele abre os portões para a fantasia de Nika. Bom, de qualquer forma, voltando aqui, com sua existência, Nika libertou os povos escravizados do mundo. No entanto, o dano já estava feito. O deus da terra reagiu, cuja raiva envolveu o mundo em morte e escuridão. Aquela parte no final do texto que eles falam, eles jamais voltariam a se encontrar, na minha concepção, quer dizer que a libertação e o mundo jamais se encontrariam. Embora, em um mundo devastado, os sonhos do povo da Meia-Lua, o clã Di, e os sonhos do povo da Lua, o resto da galera, especialmente aqueles que habitavam a Lua, permitiram que o deus da floresta domasse os demônios ou desse origem às Akuma no Mi, como eu mencionei anteriormente. O deus da floresta ganhou esse poder provavelmente devido ao fogo, tipo a Mother Flame, que as pessoas encontraram dentro da terra, dando-lhe energia para poder fazer isso. No mural a gente pode até ver um feixe de raios saindo da embarcação nas raízes das árvores. Mas agora eu te pergunto, quem será que pode ser esse deus da floresta? Bom, a resposta mais provável para mim é, claro, a árvore Eva. No mural podemos ver uma árvore enorme bem no meio com uma criatura demoníaca em cima dela, meio que quase que como a controlando. Ou seja, será que é Imu? Atualmente, se pararmos para pensar, as raízes da árvore Eva se estendem até a ilha dos homens peixes, dando luz mesmo no fundo do oceano escuro. Ela foi a deusa da floresta original, dando forma aos desejos das pessoas. E a floresta sendo uma árvore faz sentido, porque, você sabe, florestas são feitas de árvores. No entanto, agora no terceiro mundo deve haver uma Akuma no Mi do deus da floresta, já que as pessoas devem ter sonhado em se tornar a própria floresta. Agora vem o pulo do gato e assim, muitas pessoas vão achar viajado. Um dos candidatos de longa data para esse deus na comunidade é o
o Chopper. Embora não seja explicitamente um deus da floresta, o arco da reina adoradora de algodão doce o pinta como um guardião da floresta de inverno em espírito. Uma besta solitária na montanha que mais tarde usa seu conhecimento de flora e medicina para curar os outros. Na verdade, existe uma cena com ele épica que me arrancou lágrimas. Durante o arco da ilha de Drum, ele foi usar um cogumelo raro, embora fosse venenoso, que ele encontrou na natureza para tentar curar o Dr. Hiruluki, mostrando assim sua compaixão e provando que até mesmo feras podem ser mais humanos que os próprios humanos. E essa fera seria uma representação da floresta. Essa conexão tanto com a flora quanto com a medicina pressagia a missão de vida do Chopper de encontrar uma utopia, um remédio para todas as doenças da humanidade. Então, se você olhar para o início do Segundo Mundo, tudo foi devastado, onde o que as pessoas podiam fazer era sonhar com um mundo melhor. Dito isso, a Árvore Eva pode ter pensado nas Akuma no Mis como um remédio para curar as massas. Porque, pensa comigo, o que mais seria impactante do que realizar o sonho de um mundo onde a morte e destruição é tudo que existe? Pode parecer loucura no início, mas tem fundamento. Fora que, se parasse para pensar, o Chopper de fato vem frequentemente sendo usado como símbolo do deus da floresta em teorias da internet. E isso é principalmente porque ele também é usuário da Hito no Mi, igual o Luffy. Não vou mentir, é uma possibilidade intrigante que, dentro da tradição da história, Chopper possa ser um dia revelado, ou pelo menos simbolicamente posicionado, como uma entidade protetora. No entanto, pessoal, no SBS do volume 20, lá atrás, o Oda revela que se um humano comesse a Hito no Mi, não causaria nenhuma mudança. A única razão pela qual o Chopper mudou foi porque ele era um animal, uma renazinha fofa que comeu uma Akuma no Mi. Dito isso, por mais que faça sentido, eu não acho que o Chopper seja esse deus glorioso. Um candidato mais provável do que ele seria o Ryokugyu. Ele é afiliado ao governo, literalmente sendo um almirante, provavelmente tendo recebido essa fruta do próprio Musama, não diretamente. O cara é um homem-árvore, a personificação literal da floresta, tendo o poder de dar à luz a flores e flora como nenhum outro. Se Mu realmente for aquele dragão em cima daquela árvore que é o deus da floresta, ou seja, a Árvore Eva, sua Akuma no Mi poderia definitivamente ser dada a alguém que baba o ovo dos nobres mundiais. Ryokugyu até se autodenomina como criador de vida que rivaliza com os mares. Mas, preciso lembrar uma coisa, ele foi introduzido como usuário de Logia. Então você pode ressaltar de que isso excluiria a chance de ele ser o deus da floresta, porque todas essas entidades deveriam ser provenientes de uma Akuma no Mi Zua mitológica, não é mesmo? Afinal, eles deveriam ser a personificação das divindades do primeiro mundo. Eu até concordo, mas nós devemos lembrar que lá no capítulo 1044, quando os Goroseis revelam o verdadeiro nome da fruta da borracha e falam que isso nunca havia acontecido antes. Aparentemente, as Akuma no Mis dos deuses são mantidas em segredos pelo governo mundial e Mu, devido ao poder que elas exercem para ameaçar seu domínio. E isso, sinceramente, é meio que óbvio. Então, não podemos descartar o Ryokugyu sendo o deus da floresta. O que sabemos é que a Akuma no Mi desse deus terá algo a ver com vida, vegetação e natureza. Agora, vamos para a nossa próxima entidade, o deus da terra. Aprendemos muito sobre ele no primeiro mundo, quando ele se enfureceu e, junto da serpente de fogo, causou o fim do mundo. A serpente de fogo provavelmente se refere ao deus da terra, tendo o poder de expelir magma das profundezas da terra ou fogo derretido do núcleo do planeta. Esse magma esfriaria e então criaria uma serpente literal banhada em sangue. Durante o flashback de Elbaf há muito tempo atrás, Oda confirmou que isso é que os gigantes chamam de Red Line. Ou seja, agora pegando todo o contexto, para mim a identidade do deus da terra é, claro, o Loki. Os poderes no mundo de One Piece não são apenas adquiridos através do consumo da Akuma no Mi, mas os fatores de linhagem também são uma grande variável que precisa ser levada em conta. Dito isso, o Loki, junto de todos os gigantes, tem uma linhagem que remonta, ao primeiro mundo, como evidenciado pelo robô ainda mais antigo que o MF que encontramos recentemente em Elbaf. No caso, não era o robô, era só a cabeça dele. Seguindo, Loki nasceu com os olhos amaldiçoados. Sua própria mãe, a rainha Astrid, os temia tanto que tentou matar o seu filho. Ela chegou a alegar que os olhos da criança eram a razão da súbita desgraça de Elbaf. De acordo com algumas teorias que eu resolvi pesquisar antes de fazer esse vídeo, esses olhos alteram o ambiente e até causaram fenômenos naturais. Calma, que não foi confirmado, mas faz sentido. Por exemplo, quando Loki chorou quando bebê, o reino experimentou fome, tempestade e agitação. A própria natureza estava reagindo à sua dor e solidão. Dito isso, Loki incorpora todas as naturezas do deus da terra, como destrutividade, imobilidade e tem laços com calamidades semelhantes ao deus do primeiro mundo, caindo e expelindo magma por toda parte como uma erupção vulcânica.
Nika. Mesmo no mural, o fogo do deus da terra é retratado como uma serpente. Uma clara conexão com os olhos de cobra do Loki. Além disso, o príncipe através de seus olhos é provavelmente o motor e que ajudará a consertar Plutão, que está preso sob o ano por mais de 800 anos. Sinceramente, se há alguém capaz de libertar os gigantes da Galeilá e fazer alguma coisa, é o Luffy junto do Loki. Agora voltando, Plutão é o deus do submundo, e paralelamente a isso, o príncipe está preso na terra dos mortos de Elbaf por todo esse tempo. Mesmo antes de ser acorrentado, após a morte do rei, ele vivia por lá. Há quem diga que seus olhos darão a ele a capacidade de controlar o poder destrutivo da antiga arma de Plutão, que abala a Terra. Semelhante a como a Akuma no Mi do Luffy esperou 800 anos fugindo das garras do governo para encontrar o hospedeiro perfeito, é possível que a lendária fruta de Elbaf estivesse esperando o príncipe amaldiçoado Loki nascer. Então, 14 anos atrás, ele finalmente comeu a Akuma no Mi do deus da terra, modelo Jormungand. E assim, só pra gente recapitular, Jormungand é uma grande serpente que aparece durante o Ragnarok, ou seja, a destruição do mundo. E agora que o próprio Rox Dizzyback, a quem o Loki admirava, chamou o Imu de o próprio mundo, Loki está prestes a aparecer como um grande badass causando danos inimagináveis ao governo durante a guerra final. E, falando em governo, muitos na fandom de One Piece também veem Imu como o deus da terra. Ele é antigo, manipulador e causador de destruição e uma oposição direta ao deus do sol Nika. Além disso, todos os Gorosei são nomeados em homenagem aos planetas do nosso sistema solar. Então, também as armas ancestrais são nomeadas em homenagem aos 3 planetas que faltam, ou seja, Plutão, Poseidon referenciando a Netuno e Uranus. O único que falta é a Terra, que seria o centro da realidade distorcida de Imu. No entanto, eu acredito que Imu é na verdade um deus oculto, no qual eu vou entrar em detalhes logo mais. Mas primeiro eu preciso falar sobre ele, Monkey D. Dragon, que é o deus da chuva do terceiro mundo. Antes do Dragon comer essa Akuma no Mi, vamos voltar lá pro texto que se referencia ao segundo mundo, quando o homem matou o deus do sol e o deus do mar ficou enfurecido. Acredito que o deus do mar aqui se refere ao Poseidon daquela era. Sabemos pelos poneglyphs na Ilha dos Homens Peixes que Joy Boy era próximo da princesa sereia daquela época. Ela foi a última Poseidon antes da Shira Hoshi nascer. Semelhante a como Loki será o motor de Plutão, Poseidon dirige e controla os reis dos mares. E digo mais, talvez se ainda houver uma Akuma no Mi do deus do mar em existência, ela possa, em sua forma final, controlar os próprios oceanos. Dito isso, assim como os gigantes deram luz ao próximo deus da terra, os tritões darão luz ao próximo deus do mar. Mas sabemos que o mar não gosta de Akuma no Mis, então é possível que não haja nenhuma divindade relacionada a uma fruta. Em vez disso, seus sonhos e vontades são passados para Shira Hoshi. Além disso, na era atual, o deus do mar foi distorcido por Imu, agora sendo chamado de Diabo do Mar, ganhando uma conotação negativa depois que o mar trouxe distância entre as muitas ilhas, permitindo que uma figura opressora governasse como um deus. Voltando agora para o deus da chuva, não temos muito o que fazer, pois a única menção dele foi no capítulo 287, lá em Skypiea. Mas, como o texto Halley confirmou o deus da terra e o deus da floresta, além de Luffy ser o deus do sol na saga final, é apenas uma questão de tempo até aprendermos mais sobre o deus da chuva, que controla o clima e as tempestades do mundo. Com o Dragon tendo comido a fruta relacionada a essa entidade, ele se tornou a tempestade dessa era. Não podemos esquecer da sua aparição em Logital e de toda aquela questão com a chuva que ficou bem claro a relação do seu poder. Por um tempo, vários vídeos já foram postados e a gente já discutiu aqui no canal que talvez o Dragon pudesse ter comido a Akuma no Mi do deus da chuva, modelo Amaru, uma divindade da mitologia Inca. Já que o Dragon tem muitas semelhanças com esse povo, além de, claro, das suas tatuagens tribais terem muita conexão com essa cultura. Bom, só para relembrar, na mitologia Inca, Amaru é um enorme dragão que habita o subsolo no fundo dos lagos e pode ser visto emergindo do Portal do Sol em Tiwanaku, lá na Bolívia. Isso se relaciona com o Dragon e como ele também é o guardião do Portal do Sol para o Luffy. Amaru também está relacionado ao submundo, à terra e aos terremotos. De acordo com os mitos, os Amarus têm comportamento protetor ou destrutivo, semelhante a como o Dragon é visto como uma força destrutiva que se esconde no subsolo contra o governo mundial, enquanto é a força protetora para os oprimidos. E o Luffy é o sol que completará esse ciclo e irá lhes dar a vida. Fora que depois dos últimos capítulos que vimos o Dragon jovem, sem força, sem exército, sem nada praticamente, tomando a decisão de salvar o Shanks, é bem provável que ele seja o precursor de uma revolução e uma entidade com poder para causar tal coisa. Na verdade, ele foi o cara que permitiu que o mundo pudesse caminhar para seu amanhecer justamente com o seu filho. Só para não esquecermos também, podemos associar o Dragon ao deus da tempestade Susanoo da mitologia shintoísta, pois ele incorpora tempestades, vendavais e mares caóticas. Susanoo também é conhecido como uma divindade rebelde que desafia a ordem celestial, causando destruição, mas também agindo como protetor. E pessoal, honestamente, estou bem satisfeito se o Oda seguir por essa ideia. Sabemos que ele gosta de misturar vários mitos e culturas diferentes para frutas e poderes, então eu não ficaria surpreso se o Dragon acabasse tendo essa fruta
fruta do Susana em específico. De qualquer forma, há mais um deus sobre o qual precisamos falar. O deus do abismo ou o próprio diabo. Todos os deuses até agora têm algum tipo de papel onde tem o poder de destruir, mas também de dar a vida. No entanto, o abismo apenas o tira. Esse é o poder que Imu exerce. Provavelmente um poder anterior a Zakuma no Mis, mas se fosse uma fruta seria chamada de Devil no Mi, tendo o poder de suprimir e oprimir a vontade dos outros para fazê-los cumprir suas ordens. Vemos isso agora em primeira mão lá em Elbaf com os gigantes mais fortes Dori e Brog. Não apenas isso, mas a marca que os Cavaleiros Sagrados usam para viajar é literalmente chamada de Marca do Abismo. Essa estrutura em questão provavelmente é uma referência ao fundo do mar, onde não há luz solar. Talvez, no mundo de One Piece, no fundo do mar resida o próprio inferno, onde os demônios vagam livremente. Talvez um mundo de escuridão em si, de onde Imu possa tirar os seus poderes. Porque em japonês, essa palavra para o abismo, vulgo shinen, também pode sugerir uma ligação com o inferno para Imu. No fim, o deus do abismo é uma figura divina que representa o vazio e a anulação da liberdade. Em um mundo onde Luffy é explicitamente revelado como o deus do sol Nika, Imu funciona como uma antítese. A ideia de que eu pego disso tudo é que o Oda estruturou os conflitos da saga final em volta de todos esses deuses que discutimos aqui hoje, em contrapartida ao abismo que irá sugar a todos. Imu é reconhecido como o próprio mundo. Então, se pararmos para pensar, no universo de One Piece, depois de 3 mundos terem sido destruídos pelo abismo que os consumiu, finalmente teremos a libertação trazida por ninguém menos do que nosso meninão Monkey D. Luffy. Sendo assim, trazendo a conquista e reviravolta mais poética. De qualquer forma, esses foram todos os 11 deuses mencionados em One Piece, e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que vocês acham desses deuses, e também comentem se vocês querem um vídeo especificando cada fruta dessas quando elas forem reveladas.